TV Cristo Rei apresenta Estava tão longe, agora posso entender que esse Cristo que fala, sorrindo vem me dizer que assumiu minha dor, agora eu tenho valor, como um ser livre eu posso cantar. Germinar um amor feito fonte, germinar, água viva jorrar, germinar de uma terra tão árida, quis fazer a semente brotar, mesmo que eu não soubesse germinar, ele estava a me olhar e me havia escolhido. Hoje quer vida nova me dar. Olá, irmãos e irmãs em Cristo, do Partilhando Nossa Fé. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso encontro semanal aqui pela TV Cristo Rei, canal 5, o canal da evangelização. Estamos unidos e reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos à Santa Mãe de Deus neste programa de hoje, que interceda por cada uma das nossas intenções. De maneira muito especial hoje, dedico esse programa à minha família espiritual, o Germinar, que completa esse ano 20 anos. E dentro das celebrações dessa data, eu quero também me somar, mesmo de longe, a tantos amigos, a tantos irmãos, a tantas pessoas que fazem parte dessa história. Rezemos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem. O programa de hoje ele tem um caráter um tanto quanto diferente, mas ao mesmo tempo ele é semelhante aos demais porque ele fala um pouco da minha essência enquanto cristão, enquanto paroquiano. Haja vista que a partir do Germinar eu renasci para uma nova vida em Jesus. Por isso que eu iniciei cantando a segunda parte dessa música, que é a nossa oração enquanto grupo. Então, você que é de Currais Novos, certamente já ouviu falar desse grupo de jovens que ao mesmo tempo já não é tão de jovens, haja vista que além de crianças, nós temos jovens, temos adultos, casais, enfim, pessoas que ao longo desse período foram se somando e foram
se unindo a cada um de nós em oração. E aqui não poderia escolher um lugar mais, eu diria que unido ao Germinar, tanto em Currais Novos, bem como a missão em Natal. Eu estou hoje tendo uma graça muito grande durante alguns dias do mês de novembro. Faz mais de 12 anos que eu esperava por esse momento de voltar à casa de Madonna House, que tem uma casa de missão em Natal e fechou há mais de uma década. Eu estou hoje na Bélgica, num vilarejo chamado Restein, na cidade de Telan, e vim passar uns dias de convivência com as irmãs, algumas irmãs de Madonna House que moram, inclusive uma brasileira chamada Cristina. Então, estou gravando esse programa, né, de forma muito particular, aos 20 anos de Germinar, na capela aqui da casa de Madonna House. Eu não poderia ter escolhido um lugar mais unido. Quem frequenta o Germinar sabe do que eu estou falando, né? Aqui foi um grande, quando eu digo aqui, eu falo da espiritualidade de Madonna House, foi um grande bálsamo para muitos de nós, não apenas aqueles que conheceram a casa de missão em Emaús, mas também por aquilo que nós buscamos viver, mesmo diante das nossas inúmeras limitações. Mesmo diante das nossas inúmeras limitações. E ontem à noite eu fui dormir pensando no que falar e acabei adormecendo, mas com a seguinte conclusão: não adianta fazer muito um script, ou seja, pontos que eu poderia falar aqui, porque na verdade eu preciso apenas abrir o meu coração e falar daquilo que faz parte da minha vida durante os últimos praticamente 18 anos. Eu sou o fruto do quarto Germinar, junto com a minha esposa, e nessa família que nos acolheu tão bem desde o início, enquanto namorados, foi lá onde Gabriela foi gerada, Maria Clara, Pedro José, o nosso bebê, que já não está conosco. Foi lá onde nós pudemos ver tantas pessoas renascendo pela fé, assim como foi o nosso caso. Quando eu olho assim um pouco para a minha história, para a nossa história, quando eu falo a nossa, eu tanto me reporto a minha e a Délissa, porque somos dois, mas ao mesmo tempo somos um, mas eu também olho para a história de tantos irmãos que certamente estão me assistindo agora. Eu poderia aqui citar vários deles, né? Aqueles que se tornaram irmãos que eu não tive na infância. Eu costumo dizer isso muito com Thelma. Thelma é a irmã que eu não tive. Érica, que já não convive no nosso meio porque é uma missionária de vida da comunidade Nova Aliança. Padre Rodrigo, Padre diocesano da Diocese de Caicó, Padre Marco Antônio, que hoje está em Campos, no Rio de Janeiro, Egnaldo, a irmã Maria Raquel, que estará em breve celebrando esses 20 anos, e aqui eu já faço o convite para o dia 24, com um grande louvor à noite, com o Ministério de Música Semear, e também no dia 25, uma manhã inteira de pregação, de oração e a participação da Santa Missa com a irmã Maria Raquel. E toda a família Germinar é convidada. Aqueles que participaram um dia são convidados a estar conosco. O que aprendemos muito no Germinar é que as distâncias, elas se encurtam ao passo que o nosso coração deseja estar com o outro. Um grande exemplo é o que eu tenho vivenciado nesses pouco mais de 2 meses. Estou a milhares e milhares de quilômetros de Currais Novos, do meu sertão. Há poucos dias eu estava em Portugal, hoje eu estou aqui na Bélgica, mas eu nunca me senti tão unido daqueles que amo, do Germinar, por exemplo, como tem sido nesses dias. Não só por aquele que vai lá em casa e se preocupa com as crianças ou com a Dessa, mas aquele que manda mensagem,
falava com Lula pelo WhatsApp essa semana e a gente partilhava. Ele dizia que é impressionante como você foi para tão longe e agora que eu estou sabendo um pouco mais do que está se passando com você, não se explica certas coisas. Mas eu dizia a um casal muito amigo, vocês não têm ideia o quanto eu quero bem a vocês dois. Até porque as palavras nunca conseguiriam descrever. Como esse programa nunca vai conseguir descrever aquilo que eu sinto, da gratidão que eu tenho a Deus por esta família, mas esse sentimento ele é experimentado, ele é vivenciado. E isso é o que é mais importante. É poder celebrar todos os dias, independente de onde eu esteja, essa fraternidade e esse amor que Deus colocou em nossos corações. Mesmo diante das nossas limitações, mesmo diante das nossas fraquezas, quantas e quantas vezes o fato de frequentar um determinado grupo de oração é como se isso acontece ainda mais em cidades menores, é como se nós fôssemos selados. Você é do Germinar, você é do ABA, você é da Renovação, você é disso, você é daquilo, quando na verdade todos nós somos da igreja. Obviamente que frequentamos aquele lugar, nós nos identificamos mais com aquela determinada espiritualidade, com aquele jeito de ser, com aquela forma de rezar, isso é natural. São Paulo já disse isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, uma das suas cartas. O Espírito Santo, ele conduz cada um da sua forma. Há diversos dons na igreja. E eu posso dizer com muita convicção de que esse dom chamado Germinar, eu falo dom enquanto esse presente de Deus, essa obra chamada Germinar, ela fez e continua fazendo bem a muitas pessoas. Quando eu olho para a minha própria história, eu fico assim pensando, há 18 anos atrás, onde eu estava, onde eu estou hoje. Eu poderia dizer, parece até aqueles discursos da teologia da prosperidade, né? Hoje eu tenho isso, hoje eu tenho aquilo. Não, eu não vou aqui falar se eu tenho um carro, se eu tenho uma casa, ou se eu tenho um imóvel, não. Isso nada importa. Porque o que tem aqui, que foi dado por Deus durante todos esses anos, muitas dessas coisas por meio dos meus irmãos, é algo que eu não conseguiria comprar nunca. Entende? São experiências que Deus nos concede ao longo do tempo, por meio de um grupo de oração, que pode ser o que você frequenta, por exemplo. Mas aqui eu me reporto a Germinar, por eu fazer parte dessa história. Não falo isso com envaidecimento, com orgulho, no sentido pejorativo, não. Mas com um coração muito grato a Deus por tudo aquilo que Ele realizou em nós. Por tudo aquilo que Ele realiza em nós. Quando nós olhamos um pouco da nossa trajetória, quantas lágrimas foram derramadas em várias circunstâncias, quantos quilos de sal foram comidos. A gente costuma dizer que é preciso comer 1 quilo de sal para provar uma amizade. E isso muitas vezes, quantas discussões, quantas desavenças que são naturais pelas limitações que temos uns com os outros, mas o belo disso tudo é perceber que mesmo diante das nossas misérias, Deus se faz presente. Deus se faz presente e Ele nos dá provas muito sensíveis, palpáveis da encarnação dele por meio de outra pessoa. E isso eu aprendi muito em Madonna House. Eu cheguei aqui na Bélgica, eu não entendo nada de francês, nem leio, nem falo, nem entendo. O inglês a gente consegue compreender mais. E aqui na Bélgica, nessa região, se fala especificamente o francês, no norte o holandês. Mas como tem uma brasileira, ela vai sendo minha intérprete.
eu tive receio de vir para cá porque eu sabia que a linguagem do amor, a linguagem da fraternidade é maior do que qualquer coisa. Mas nós estávamos, tinha acabado de chegar do aeroporto, estávamos na mesa e uma mulher visitante aqui da casa perguntou a uma das membros: qual é a missão, Madonna House? E a mulher imediatamente olhou para ela e disse: amar você. A mulher ficou um tanto quanto desconcertada com a resposta, mas de fato, o dever do momento, ou seja, naquele momento, a grande missão de Madonna House por meio daquelas mulheres era amar aquela que estava ali. E quantas vezes eu já me senti amado, não é? Pelos meus irmãos de caminhada, pelo um abraço que é dado, pela uma palavra que é dada, pelo um silêncio, pelo um ombro que é ofertado, pelo carinho que é feito a um dos nossos filhos, dentre tantas outras circunstâncias. Deus, ele vai se fazendo presente de uma maneira tão singela, mas tão bela ao mesmo tempo, que a gente não consegue sequer descrever a beleza de Deus por meio do outro. E isso o Germinar tem, aos trancos e barrancos, tentado vivenciar essa linda história de amor, onde, por meio de Deus, por meio da intercessão de Nossa Senhora, da Sagrada Família de Nazaré, nós vamos sendo conduzidos para a Pátria Celeste. Nós vamos sendo direcionados a ter esse encontro pessoal com Jesus todos os dias, todo momento, dia a dia, caindo, se levantando, mas confiando na misericórdia de Deus. E é por isso que faz desses 20 anos um momento digno de celebração, digno de louvor e de agradecimento ao Rei dos Reis, que se encontra aqui no sacrário. A Jesus Cristo, que é o autor de todas as coisas, que é o verdadeiro sentido da nossa existência, desses 20 anos, que é o sentido da minha vida, que deve ser o sentido da sua vida, que é o verdadeiro sentido da igreja. É para Ele, foi por Ele que fomos feitos. É para Ele que nós louvamos e estamos aqui, e na esperança de um dia irmos ao seu encontro. Vamos agora a um breve intervalo nessa partilha e já nós voltamos compartilhando nossa fé. TV Cristo Rei, o amor de Jesus está no ar.
TV Cristo Rei, o canal da evangelização. Uma semente plantada no chão da vida é deixar falar mais alto a palavra de Deus e modificar meu pensar, meu agir, meu sofrer, meu sorrir. Veja, Deus, Ele nos faz sementes para que nos tornemos frutos, mas Ele modifica o nosso pensar, modifica o nosso falar, modifica o nosso sorrir. Foi isso que aconteceu com muitos que passaram 3 dias dentro do SIAC ou em outro lugar, como no caso em Natal. Foi isso que Deus nos chamou a ter uma experiência profunda com Ele durante um final de semana em que sequer tínhamos vontade de voltar para casa. Porque no fundo, ou a gente tinha medo de retornar às nossas realidades, ou aquele sentimento era tão bom de estar ali, de se sentir abraçado, de se sentir amado, de poder sorrir sem falsidade, de poder não se incomodar com a forma como alguém poderia estar olhando para mim. Foi aqueles 3 dias que Deus nos pegou assim pelo pé, colocou a gente de cabeça para baixo, mexeu. Mas na verdade o que o Senhor queria fazer conosco era dar um saculejo para dizer assim: acorda, meu filho, acorda, minha filha, você é muito importante para mim, eu te amo. E o Germinar, durante esses 20 anos, tem sido essa bela experiência de amor de Deus por cada um de nós. Por cada um de nós. Aqueles 3 dias é aquele primeiro impacto. No entanto, eu posso dizer assim com muita convicção que estou falando, por experiência própria, que uma das coisas mais belas do Germinar é viver dia após dia. Inclusive quando estamos sozinhos. E lá no fundo do seu coração, você se sente unido a todo mundo, porque Deus está aqui. Você se sente unido a todos os seus irmãos de caminhada. Como eu me sinto unido? Aqui, não só em Madonna House, mas em Portugal, onde estou residindo durante esses meses, eu me pego pensando em vários amigos o tempo inteiro. Até pedi a alguns pais, disse: manda foto das crianças para mim, porque eu sinto saudade. Há vários anos eu cuido, entre aspas, das crianças no Germinar, no Jardim da Fé, e como aquelas crianças, elas me ensinam na singeleza de cada uma delas. No dia do meu aniversário, que foi no dia 6 de outubro, eu já estava aqui na Europa, e cartinhas que foram feitas, uma criança que desenha um sapo para me presentear, porque o sapo, ela gosta do sapo. Foi até Catarina e disse: eu fiz um desenho do sapo para tio Danilo. Ela não tem noção, mas Deus conhece a minha gratidão por saber que uma criança desenha um sapo para mim. Entende? E de tantas outras crianças que se reuniram lá em casa para rezarem, nem que seja uma Ave Maria, mas para dizer que você é importante para elas e para Deus. Isso é muito decisivo na vida de qualquer pessoa. Nós somos filhos do amor e no fundo, nós temos esse desejo de ser amado, de se sentir amado. A verdade é essa, de se sentir amado. Não é que padeçamos de uma carência crônica, não é isso que eu estou falando, mas faz parte dessa relação com Deus e com os outros, amar e ser amado. Obviamente, nós não podemos ficar esperando pelo outro, e o Germinar me ensinou muito isso durante esse tempo, que eu não posso ficar esperando o outro desenhar um sapo para mim, mas eu preciso demonstrar
com as minhas atitudes, com a minha oração, que eu amo. Se eu desejo um abraço, que eu seja o primeiro a abraçar. Se eu desejo um sorriso, que eu seja o primeiro a sorrir. Se eu desejo uma conversa, que eu seja o primeiro a puxar essa conversa. E como isso é difícil em várias vezes. Mas o Germinar se tornou esse celeiro onde nós temos a condição de adentrar e ser alimentados pela palavra do Senhor, pela Sagrada Eucaristia, que é o nosso principal alimento das nossas almas, pela proteção materna de Nossa Senhora e pela fraternidade dos irmãos e irmãs que caminham conosco. Me desculpe, a forma bem particular que estou fazendo esse programa hoje, tem hora que eu fico até querendo me emocionar um pouco, mas é porque eu fico me lembrando de várias coisas que se passaram durante esses 20 anos, de como Deus ele foi e continua sendo misericordioso conosco, e como Deus tem sido bom, como Deus tem sido um verdadeiro Pai para nós. E eu estou aqui hoje, na Bélgica, porque o Germinar, ele concedeu-me essa oportunidade de conhecer essa comunidade chamada Madonna House, que fez tanta diferença na minha vida e na minha história, na minha casa. É olhar para a Bruninha. Ela fez 90 anos e a gente continua chamando de Bruninha. A Bruna, que é irmã de Rodrigo, do padre Rodrigo e de Tiago, é um que posso dar exemplo de tantos outros, mas quando eu comecei no Germinar era uma criança, e hoje eu vejo o pai de 3 filhos, de André, de Davi e do que está por vir. Enxergar esses detalhes, não só pela maternidade de Bruna, mas pelo casamento que ela construiu com o Caio, pela família que eles construíram. E aí eu fico me lembrando que tudo isso, de certa forma, começou com o sim de Rodrigo, lá atrás. Ainda não pensava nem em se tornar seminarista, quiçá padre, mas já dava o seu sim, mesmo na sua timidez. E aí depois entra o seu irmão, depois entra a sua irmã, e ali se formam família, como foi o caso de Bruna com Caio, vieram seus filhos, como foi o caso depois de Tiago e Miliane, vieram seus filhos, e tantos outros, que cada um com sua história, cada um com sua dificuldade, com sua história de vida, mas Deus olhava assim e dizia: é você que eu chamo para estar aqui. É você, por mais que você não se ache merecedor, mas é você que eu chamo para construir essa história com todos os outros que aqui estão. E aí eu me reporto a você que me assiste agora, de maneira específica, você que frequenta ou que já frequentou o Germinar, e se você nunca ouviu falar e não conhece, reze apenas uma Ave Maria hoje por esse grupo, que faz parte da paróquia de Santana do Currais Novos. Mas agora eu falo para você que faz parte dessa família. Ame mais. Se entregue mais. Jo, que faz parte dessa história, que é uma amiga de longa data, que foi quem me apresentou Madonna House, quem nos apresentou Madonna House, Jo Amém dizia assim para mim: nós não temos tempo para perder nessa terra. De fato, Danilo, nós precisamos nos desgastar pelo reino de Deus. E Jo, ela está tão certa no que ela disse, que nós precisamos realmente nos desgastar. Doe mais. Dê mais do seu tempo para Deus. De que forma? Peça a Deus o discernimento e a graça para entender isso. Mas desgaste-se mais pelo reino de Deus. Aí aqui eu posso enumerar algumas formas. Chame
as pessoas que você ama, inclusive as que você tem dificuldade de amar, para mais perto de você. Quando eu digo chamar, não é apenas mandar uma mensagem via WhatsApp, ou se quer dizer, vá lá em casa, mas é na medida do possível ir lá na casa do outro. É na medida do possível dar o abraço que você tanto queria daquela pessoa, mas você vai lá e dá. É como se você se tornasse uma espécie de bom samaritano que já não olha mais as suas dores, as suas feridas, mas a do outro. E você vai perceber com o tempo que as suas feridas e as suas dores, elas vão sendo curadas ao passo que você vai tentando ajudar o outro a se recuperar das suas próprias. Entende? Venha fazer parte dessa história de maneira mais engajada. Vamos dobrar os joelhos dos nossos corações juntos e suplicar a graça de Deus por cada um que faz parte dessa família e por tantos outros que podem um dia vir fazer parte. Vamos rezar por essas crianças que já são tantas, que estão no nosso meio, que já vão crescendo, que já se tornam adolescentes, que daqui a pouco começam a participar, eu diria, daquele retiro dos 3 dias, mas que na verdade aquilo já faz parte da vida delas. Tantas crianças que frequentam o Germinar, filhos daqueles que estão há um certo tempo e outros que vão chegando agora, vão vivenciando essa experiência, esse ninho de amor muito belo. E a gente precisa cultivar. O que é que a gente quer deixar de herança para os nossos filhos? Eu digo isso constantemente aos meus. Eu não quero lhe deixar casa, carro. Isso para mim é o de menos, porque passa. Mas eu quero deixar para vocês o verdadeiro tesouro, que é Jesus. Que é a experiência com Deus e com Nossa Senhora. Essa é a maior herança que nós pais podemos deixar. Então, se nós assim pensamos para os nossos filhos, nós pensamos no Germinar em longo prazo também. Que ele possa continuar sendo um ninho de amor, um celeiro de vocações, como tem sido durante todos esses anos, e que seja para os nossos filhos também. E para os filhos de outros casais, de outras pessoas. Enfim, Deus tem sido muito generoso conosco. E eu agradeço a você por ter somado o seu sim ao do Padre Humberto lá no início, a de Ricelli que compôs a canção junto com o Padre, a de Lula e Netinha, que foram os primeiros a frequentar junto com outros, ainda na época do chamado, e como o Theo que fez o primeiro Germinar, como aqueles que fizeram o segundo, como os que estão longe, que é o caso de Érica, Chinai, de Elisiana, da irmã Aparecida, da irmã Maria Raquel, de tantos outros, de Raul, que morava em Natal, que hoje está em outra missão como religioso, e tantas pessoas que se conheceram ali, que casaram, que formaram a sua família. Veja o celeiro de vocações, veja a beleza de tudo isso. Eu penso que Deus olha para nós no Germinar e vê um jardim muito florido, muito diverso e muito florido. E uma das coisas mais belas que eu gosto de pensar, e assim eu vou encerrando o programa, essa breve partilha. Eu fico imaginando Deus olhando para o Germinar como esse jardim florido, e Ele sorri com muita candura, com muita alegria, porque Ele percebe que Nossa Senhora está com uma jardineira aguando esse jardim o tempo todo. Nossa Senhora ela nos guarda todos os dias. Nossa Senhora cuida com tanto zelo do Germinar que nós nunca saberemos explicar, mas apenas agradecer a ela por tudo. Por isso que eu terminei esse programa de hoje, um pouco emocionado, isso também pela saudade que sinto,
pela saudade, mas a certeza de estar unido. De estar unido a cada um, de maneira muito particular nesses dias em que celebramos os 20 anos. Desde a primeira comunhão das crianças no início do ano, ao retiro que houve no Rancho São José e agora, nesse final de semana. Que Nossa Senhora nos mantenha unidos num só coração e numa só alma. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Permanecemos unidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus, com a Virgem Maria e sempre com o glorioso São José. Antes de rodar a vinheta de encerramento desse programa, você que está em casa e conhece essa canção, por favor. Germinar um amor feito fonte, germinar água viva jorrar, germinar de uma terra tão árida, quis fazer a semente brotar, mesmo que eu não soubesse germinar, ele estava a me olhar e me havia escolhido, hoje quer vida nova me dar. Abraço bem grande.